Faz o EV para desassimilar. Bom, então, olha só que interessante, né? Então, pensa nisso, André, olha só. É como se você fosse um, um grande oceano cósmico. Só que esse peixinho e esse oceano, não tem separação. Esse peixinho e esse oceano não tem separação. O que esse oceano são várias camadas, são várias dimensões. Só que tudo é como se fosse unido. E o que faz você conectar esse peixinho a qualquer parte do oceano, qualquer parte, é o pensamento. Né? O pensamento é a chave para a conexão ou com o divino ou com o diabão. O pensamento, ele é o que faz conexão. Todo pensamento, ele leva a conexões com consciências, com padrão vibratório elevado ou com padrão vibratório denso. O que faz você se conectar com egrégoras de consciências elevadas ou densas é o seu pensamento. A gente não tem consciência que é o tempo todo. Isso é o tempo todo. A gente pode estar em um minuto no inferno ou em um minuto no céu, dependendo nosso pensamento. A nossa capacidade de conexão é o pensamento. Só que, por exemplo, né, a gente não dá valor para o pensamento. A gente, às vezes, vai entrando na egrégora, né, de uma potências negativas, só que a gente, às vezes, não dá valor para isso. A gente acha assim, ó, que o pensamento ele não tem a força e a realidade do que eu estou falando. É uma brincadeira, sabe? O pensamento me conecta a consciências baixas e elevadas. Não, é uma brincadeira. Porque se a gente levasse a sério isso, a gente não brincaria, não brincaria de pensar mal dos outros, não, sabe? A gente ficaria o tempo todo querendo pensar coisas que nos elevasse e conectasse com padrões. O estado vibracional é uma técnica para você se conectar com paradores. Então, quando você pensa no estado vibracional e o melhor para todos, você se conecta com dimensões elevadas e os teus pensamentos serão elevados, porque você está conectado com consciências elevadas. Não existe solidão, não existe escondígio. Por exemplo, eu vou ficar aqui no meu quarto escondido. Por mais que eu me encapsule, não existe impossível eu estar sem estar certo naquele momento, ou estar conectado com consciência. Como se fosse uvas, a gente está conectado com consciência. E o que faz o tipo de uva que a gente está conectado é o tipo de pensamento. Só que a gente não toma vergonha na cara para assumir isso, assumir a responsabilidade do que a gente pensa. Então, a gente começa a pensar mal dos outros e continua. Começa a entrar num padrão de raiva e continua. Sabe? Começa a ficar irritado com os meus alunos e continua. E começa a gritar, e começa a ligar, e começa... Sabe? Por quê? Porque a gente não assumiu a responsabilidade do que a gente pensa. Né? A gente não... Às vezes a gente fala que milhões de vezes a mesma coisa, a gente não leva a sério. Porque às vezes não sente, às vezes acha que é fantasia, às vezes acha invisível, talvez não seja tão assim, tá? Talvez o meu pensamento não tenha esse poder que tanto fala aí, sabe? Então, talvez, sabe? Não tem as desculpas que a gente dá para nós mesmos para ter pensamentos negativos. Eu não sei que desculpa que a gente dá para nós mesmos. A questão é, a gente ainda se permite pensar coisas ruins sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre as situações, a preocupação. Tem uma preocupação, está faltando de dinheiro. Em vez de a gente mudar o pensamento, para mudar as consciências preocupadas ao redor da gente,
a gente começa a pensar, meu Deus, está faltando isso, está faltando aquilo, meu Deus. E começa a ficar cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E daí, o que faz o assediador? Os assediadores? Eles fazem você querer mais do mesmo. Então, eles fazem assim, ó, você está aqui, estou preocupada. Daí ele começa a dizer, tá faltando isso. Pensa nisso. E fica batendo na cabeça assim, vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar. É como se fosse uma marreta assim, ó. É um pensamento repetido. Vai faltar, vai faltar. Daí você vai criando aquela energia, vai faltar, vai faltar, vai faltar. E vai ficando mais forte, mais forte. Então, a estratégia dos assediadores é como se fosse bater o pensamento na gente. Tuc, 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 tuc. O mesmo pensamento. As maiores patologias, elas são geradas por pensamentos fixos. Quanto mais você se fixa num pensamento e não consegue sair daquilo, ali que os assediadores vão grudando e vão repetindo aquilo até você entrar num padrão que pronto, você está vivendo no inferno. Entende? Mas a gente tem que, assumir isso real. Eu sou responsável pelo meu pensamento. Eu sou responsável por mudar o padrão dos meus pensamentos, né? A gente tem que tomar vergonha na cara e assumir isso. Porque senão a gente sempre vai ser vítima. Vítima da sociedade, vítima dos meus pais, a minha mãe que me irrita, meu pai que me irrita, minha esposa que me irrita, minha filha que me irrita, meus alunos que me irrita, a direção que me irrita, todo mundo me irrita, mas a responsabilidade não é minha. Entende? Percebe? A responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do outro, mas é quem eu escolho o que eu quero entrar em frequência com meus pensamentos. Eu não consigo, quando eu ver, eu estou pensando ruim e não consigo. Mas aí que a gente tem que começar a acordar e dizer, poxa, eu sei que eu posso sair desse padrão. E isso é vergonha na cara, a gente tem que assumir isso, sabe? A gente tem técnicas para isso, para sair desse padrão de repetição de pensamento. Por exemplo, uma pessoa, né? Quer ver uma pessoa que foi... Não estou falando de você, tá, André? Não estou falando de ninguém aqui. Quer ver uma pessoa que foi traída, por exemplo? Meu Deus do céu. Eu tive amigas que aconteceu isso. Eu ia visitar elas ficavam horas falando para mim. Meu Deus, ele fez isso comigo. E contava situações, horas, o dia todo ouvindo. Ela não conseguia parar de pensar nisso. O que é isso? É assédio. É autoassédio e assediadores que vão vindo aqui, ó. E a pessoa não consegue mais sair daquilo. Uma pessoa que está com falta de dinheiro não consegue parar de pensar nisso. Então, vocês percebem que esses padrões, eles querem gerar repetição na nossa cabeça? Tem sentido isso que eu estou falando para vocês? Para nós, né? Então, é muito importante a gente assumir o que eu posso fazer para mudar o meu padrão de pensamento. Porque esse é um nível de consciência que vão estar aqui, ó, na nossa psicosfera, ó, na nossa esfera, pessoal. Que tipo de consciência que vai estar andando do meu lado? É o nível do padrão de pensamento que eu tenho. Né? Então, muito mesmo importante a gente assumir a responsabilidade dos nossos pensamentos.